Boa noite a todos e todas, em especial à prefeita Maria das Graças de Araçás, ao prefeito Joaquim Neto, ao companheiro Radiovaldo Costa, combativo aí na luta pela manutenção da Petrobras no estado da Bahia, pelos empregos. E nesse momento estamos aqui, né, para fazer uma live e conversar sobre os impactos das medidas da Petrobras aqui no estado da Bahia, principalmente nas cidades onde há décadas guardam esses campos de petróleo e que agora, de forma abrupta, a alta gestão da Petrobras, presidida pelo senhor Castelo Branco, toma medidas que geram impactos devastadores nas nossas cidades. E aí a gente pede aos companheiros e às companheiras da base de petróleo que estão nos acompanhando, que convidem outros companheiros, outras companheiras para também nos assistir, lembrando que esse é um assunto que extrapola até a categoria petroleira, que é um assunto que a gente está falando aqui de desenvolvimento, está falando de emprego, está falando de direitos, e que nós sabemos que a Petrobras é uma empresa que é além de ter a missão de gerar lucro, é uma empresa de desenvolvimento. Então, nesse momento, é uma grande preocupação por todos, principalmente os gestores desses municípios, que já têm sentido os impactos na saída dessa importante empresa dessas regiões. Eu passo a palavra para o companheiro Radiovaldo. Valeu, Jairo. Boa noite também à nossa prefeita Gracinha, de Araçás, ao prefeito Joaquim Neto, aqui de Alagoinhas. Nós estamos aqui fazendo mais essa live, uma iniciativa prefeito e prefeita do Sindipetro de se comunicar com a categoria petroleira, mas também se comunicar com a sociedade. E a gente agradece vocês terem atendido esse convite, né, como o nosso companheiro Jairo Batista já colocou, e vamos aqui bater um papo, mais ou menos por uma hora e pouco, e você que está aí já entrando, ou na página, na minha página pessoal, ou na página do companheiro David Bacelar, também diretor do nosso sindicato, ou na página do Sindipetro Bahia, você curta, compartilhe a publicação para que alcance aí mais pessoas e pode também ficar à vontade para tirar dúvidas, ou da prefeita, ou do prefeito, ou de Jairo, ou de mim, para a gente poder aqui, naturalmente, aproveitar esse espaço para esclarecer. E eu vou começar já para dar para ela a oportunidade de também dar suas boas-vindas e, ao mesmo tempo, já responder a primeira pergunta. É a primeira live que ela participa, viu? Nós, Jairo, estamos aqui botando a prefeita de Araçás para entrar na primeira live, para marcar na história essa prefeita querida, uma pessoa muito simpática, muito agradável, e sempre disposta a atender a gente, nunca negou, né, esse atendimento, essa relação. Então, prefeito, a gente fica satisfeito de estar participando e ser a primeira live da prefeita e muito hábito de fazer aí outras lives. Prefeito, assim, fica à vontade, eu vou perguntar para a senhora dar as boas-vindas no nosso cara a cara. Qual é o impacto e a importância da Petrobras para o município de Araçás? Boa noite, Radiovaldo. Boa noite, Joaquim Neto. Boa noite, Mário. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. A Petrobras, aqui em Araçás, representa muito para todos nós, né? Na questão da geração de emprego e renda no município, aqui, tanto de emprego direto quanto empregos indiretos, tem sido muito importante no município de Araçás, como aqui na região, em Alagoinhas e outros municípios, e muitos outros municípios da Bahia. Aqui em Araçás, desde 2015, mais ou menos, que a crise vem afetando a Petrobras. E muitos empregos aqui já foram perdidos, né? Muitas empresas terceirizadas já perderam seus contratos ou reduziram os contratos, e com isso já gerou muito desemprego. Nesse momento que a Petrobras, né, quer fechar os campos do petróleo, fica mais difícil ainda, tanto para os pais de família, mães de família do município, como também para a receita do nosso município. Muito bem, prefeito. Obrigado. Jairo, é com você. Mais uma vez, agradecer, né, a participação e a prefeita aí que está nessa luta aí de Araçás. Eu trabalhei no campo de Araçás um período, também trabalhei em Buracica, que é um campo de petróleo importantíssimo, que pega ali a cidade de Alagoinhas, e nós sabemos, de forma assim, muito geral, os impactos nas cidades,
na população. E aí, como é que a população enxerga a Petrobras? Nós sabemos que a Petrobras é uma geradora de emprego, geradora de riqueza através dos impostos. Quanto mais nós temos trabalhadores empregados, formal, a gente consegue ver isso na economia local. Então, essa é uma preocupação nossa, para a gente trazer a população para defender essa grande empresa, porque, com certeza, ela representa desenvolvimento nacional e regional. Aí eu pergunto ao prefeito Joaquim Neto, de Alagoinhas, que eu tive uma oportunidade ali, e para além da questão do emprego e da renda daquela localidade, tinha também uma população que era assistida, de uma certa forma, pela Petrobras. E aí percebe-se que hoje, com a medida da Petrobras de sair dessa localidade, o impacto, tanto do ponto de vista de a presença de uma empresa nacional ali na região, como também o impacto da falta de emprego que pode ser gerado. Eu já queria perguntar ao prefeito como é que o prefeito enxerga isso na cidade e como é que ele tem visto isso a partir da população alagoense. Muito boa noite, Jairo, coordenador do Sindipetro. Boa noite ao conterrâneo Radiovaldo Costa. Boa noite à querida prefeita Gracinha de Araçás. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Em tempos de pandemia do coronavírus, que já vem afetando todas as cidades brasileiras, aliás, todas as cidades do mundo, a nossa região ainda recebe mais esse tormento, que é esse problema da Petrobras estar cancelando o funcionamento desses poços. Nós temos aqui, como você trabalhou aqui já na região de Buracica, então você conhece aquelas comunidades ali do Espinho, Pindobal, Guabiraba, Tucum. É uma região que vive, inclusive, de comércio, até para as pessoas que trabalham ali naquelas comunidades. Além disso, tem também o transporte, ir e vir de todas as pessoas, a mobilidade, que também era um comércio de pessoas ali, de modo que, quer seja localmente, nas suas comunidades, ou na própria Alagoinhas, que vai perder muito de recursos oriundos da exploração do petróleo e gás, e eu não entendo como uma produção, eu tive já com o Radiovaldo aqui no gabinete, de 32 mil barris por dia, e ainda 2 bilhões que se fatura por ano, ainda se pensa em esse dramático problema que é o fechamento desses poços, criando uma crise maior ainda do que o coronavírus nessas cidades que são produtoras. Ok, realmente, Jairo, no caso de Alagoinhas, e Alagoinhas, por ser a cidade polo, né, a principal cidade da região, ela acaba até tendo um impacto do campo de Buracica, mas um impacto também. Araçás acaba impactando Alagoinhas, Santiago, a região de Água Grande, impacta Alagoinhas, a região de Entre Rios, lá de Bálsamo, também impacta Alagoinhas, porque nós temos aqui muitos trabalhadores da Petrobras e trabalhadores também das diversas empresas prestadoras de serviço. E, nesse momento, prefeito, há um clima de preocupação e tensão que a direção do Sindipetro vem buscando dar respostas a esses trabalhadores e trabalhadoras e também implementar ações, né, que a gente vem buscando minimizar ou, pelo menos, tranquilizar as pessoas diante dos fatos que estão aí sendo relatados pela atual direção da Petrobras, que tomou essa decisão de paralisar os campos, que eles chamam de hibernação, que na prática é fechar os campos de produção de petróleo e gás e, consequentemente, os impactos que isso trará. E aí, prefeita de Araçás, prefeita Gracinha, o campo de Araçás é o campo hoje maior produtor de petróleo da Bahia, né? Individualmente, é um campo hoje importante, ele cresceu, ele se consolidou, até a partir de investimentos que foram feitos naquele campo, com a descoberta de novas acumulações e
manteve e aumentou, inclusive, a produção que tinha naquela localidade. E aí, o campo está basicamente localizado naquela região da floresta que a prefeita conhece muito bem. Eu queria saber, se porventura esse campo de Araçás for fechado, né, que é aquilo que a Petrobras, a direção da Petrobras sinaliza nesse momento, que impactos traria para a comunidade local, para as pessoas que moram praticamente coladas naqueles poços, ou nas estações, ou naquelas unidades da Petrobras, por conta dessa convivência histórica de mais de 50 anos daquele campo de Araçás? Nós temos aqui, Adiovaldo, no município, vários campos, Boa Esperança, Biriba, ali na área da Floresta, e vai ser um impacto muito grande, porque são muitos empregos diretos e indiretos, e vai afetar a comunidade também. Nós tínhamos lá na Floresta, por sinal, um trabalho social da Petrobras, já foi fechado já há um bom tempo, que era o programa de criança, que era patrocinado pela Petrobras, e depois da crise fechou um período, voltou com um novo nome, mas mesmo assim não se estabeleceu e hoje se encontra fechado. Ali atendia muitas crianças, né? Muitas crianças que ficavam ali naquele programa de criança que contemplava as famílias aqui do município. Sem contar em muitos restaurantes que foram fechados aqui no município, porque com a crise, muitas empresas terceirizadas perderam seus contratos, os investimentos foram muito pouco aqui na região, e todo mundo vem sofrendo com isso. Araçás todo, né, sofre com essa crise de desemprego aqui na região, porque está havendo essa crise na Petrobras. Como a Petrobras é uma estatal e que tem muitos terceirizados, afeta todos nós, né? Afeta muitos pais de famílias aqui na região, muitos. Os impactos serão, né, muito, vamos dizer assim, muito triste, porque é muito triste ver pais de famílias desempregados, e é uma cadeia que envolve, né, muita gente. Nós recebíamos aqui pessoas de outros municípios que também aqui geravam, né, renda e geravam emprego aqui no município, e com isso vem diminuindo consideravelmente esses contratos, esses investimentos, essa geração de emprego e renda, e todos vêm sofrendo com isso. Sofre o município e sofre a população. Ok. Fazer aqui um pouco do retrospecto, né, até dessa luta nossa, do sindicato e dos movimentos sociais, que a gente tem feito alianças no sentido de denunciar essa iniciativa da Petrobras, que a partir do golpe de 2016, é bom que a gente tem que lembrar disso, que mudou toda a trajetória de investimento da empresa. Nós tínhamos um plano de gestão e negócio 17/2021, onde previa um investimento na ordem de 5 ou 6 bilhões de reais para a região aqui de produção do estado da Bahia. Então, logo após o golpe, esse plano de gestão e negócio da Petrobras foi revisto e diminuiu bastante o investimento. Só que o que estava ruim no governo golpista do Michel Temer piorou com o governo, infelizmente, eleito do Jair Bolsonaro, onde a estratégia da empresa é parar com todas as atividades da Petrobras no Nordeste e na Bahia, e de forma acelerada. Então, dia 1º de abril, eles anunciam, mandam uma carta, um ofício dizendo que vai paralisar o processo de produção da Petrobras, e principalmente na região de produção. A refinaria já está à venda, e outras unidades da Petrobras aqui no estado da Bahia também, e os campos de produção ele anunciou que vai paralisar. Aí a primeira medida que se toma, a gente imagina que vai esperar um pouco, no dia 23 de abril, já paralisa 5 sondas. Radiovaldo, que trabalha na área, que representa os trabalhadores nessa área de forma bastante em excelência, sabe de detalhes disso. Então, mais de 350 empregos já foram suprimidos. Então, o que a gente percebe é que a gente tem que fazer uma força muito mais unitária, onde a gente busque, como nós estamos fazendo, através das articulações políticas, jurídicas, prefeitos, vereadores da cidade, para a gente pressionar
a Petrobras, através do governo federal, que ela repense, porque a Petrobras não deve somente pensar como se fosse uma empresa que fizesse somente lucro. A empresa, quando foi criada em 1953, com a lei de 2004, já previa um papel social da Petrobras. E nessas regiões onde a Petrobras foi criada e ela hoje só é possível explorar no pré-sal, porque explorou, teve todo o seu processo de conhecimento, construção de conhecimento, a partir desses campos aqui no estado da Bahia. Então, não é possível, mesmo que a rentabilidade não seja igual à do pré-sal, por exemplo, tem o dever moral, social de manter as atividades dessa empresa, que, meu porque, não estamos falando de prejuízo, estamos falando de menos lucro. Então, a preocupação é fazer com que todos nós, a sociedade baiana, no caso específico aqui da Petrobras na Bahia, faça esse movimento. Nesse sentido, a população de Alagoinha, que é uma população onde tem uma cidade média aqui do estado da Bahia, termina tendo um papel fundamental. E, nesse momento, nós não podemos fazer mobilização presencial, mas a gente tem que tentar também, e aí a pergunta, justamente, que é para o prefeito de Alagoinha, Joaquim Neto, que também pode ser estendida para a prefeita Maria das Graças em Araçás. A gente tentar fomentar nas redes sociais, chegar à população, para que a gente consiga ter uma resposta da população em defesa dos empregos. Nesse momento, é o que mais interessa a todos nós. Então, uma ação coordenada através dos gestores municipais, fazendo com que esse estímulo chegue na população, para que ela também se manifeste, para ver se a gente consegue sensibilizar e mudar a história que, infelizmente, esse governo quer impor a nós aqui no estado da Bahia. E essa é a pergunta: como é que a gente consegue, se é possível a gente fazer qualquer tipo de iniciativa para colocar a população dentro dessa disputa, que hoje, por mais que nós estejamos fazendo no judiciário, que logo após eu posso até falar um pouco da questão de uma ação que nós estamos planejando, o nosso jurídico está estudando uma ação específica para a OBA, mas também trazer a população, para que a população se manifeste, porque hoje o que mais importa é o emprego. A Petrobras é apenas um instrumento de geração de riqueza e emprego. A gente precisa defender os empregos. Então, a pergunta é essa: a gente pensar como podemos fazer para poder mobilizar a população também. Jairo, nós já participamos, inclusive, por iniciativa, e agradecemos a iniciativa de vocês, do Sindipetro, a mobilização também da prefeita Mariane de Cardial da Silva, que colocou em um grupo todos os prefeitos que exploram petróleo e gás, e colocamos também alguns deputados. E eu vou até citar uma frase do deputado Marcelo Nilo, na última reunião, quando ele disse que um palito de fósforo a gente pode quebrar fácil, mas uma caixa inteira de palitos fica mais difícil de quebrar. Então, essa união e essa mobilização com deputados, no dia que estive em audiência aqui no gabinete com o Radiovaldo, nós tivemos também a oportunidade de falar com o senador Otto Alencar, que também se imbuiu de procurar a Petrobras de maneira institucional pelo Senado da República, e que a gente consiga promover mais ações de ir para cima mesmo da Petrobras. E agora vocês estão colocando já, como nessa live, o próprio povo de toda uma região que possa participar, possa também se mobilizar para juntos começarmos a fazer pressão ao presidente da Petrobras, aos diretores e às pessoas que estão qualificadas e que podem resolver esse grave problema. Só para dizer, Alagoinhas, você falou também já das terceirizadas e Radiovaldo também, nós temos uma prestadora aqui que só ela paga de imposto sobre serviços, o ISS,
R$400 mil por mês. Imagine isso durante um ano, vai dar 400 vezes 10, imagine 4 milhões e 800 nós estaremos perdendo só de uma prestadora de serviço. Além de que o desemprego, essa empresa tem quase 500 funcionários e que mobilizam também muitas máquinas, consumo de combustível aqui em toda a região, assim como Gracinha, restaurantes, hotéis, então toda uma cadeia que tem um prejuízo enorme em todas essas cidades. Pois é, Joaquim, essa é uma preocupação grande, você tem toda a razão. Nossa, como o Jairo bem falou, acho que o momento é um momento crítico. Se essa medida da Petrobras já fosse em dias comuns, dias normais, já seria muito grave. Com a pandemia, essa medida ela fica muito mais grave, porque a gente já começa a sentir os efeitos da crise econômica, da diminuição das oportunidades de emprego, as prefeituras começam a sofrer com seus orçamentos, queda de arrecadação, seja no ICMS, seja no próprio ISS. Há uma tendência de diminuição também do fundo de participação dos municípios, que também deve cair, enfim. E é sobre esse ponto, Jairo, que eu queria fazer uma pergunta para a prefeita Gracinha, e também pode se estender aí ao prefeito Joaquim. É a questão dos orçamentos municipais, né? Foi aprovado aí o chamado orçamento de guerra, né? Onde o orçamento da União foi totalmente flexibilizado e facilitado, de forma ao governo gastar sem limites, sem as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, até para garantir o fluxo dos recursos, seja na União, nos estados ou nos municípios, para poder atender as demandas aí da pandemia, que cresce a cada dia. O Brasil repetiu, pelo terceiro dia, se não me engano, um número de mais de 600 mortes, e batemos mais um recorde no número de contaminados, um recorde negativo, né? O Brasil já chega aí a quase mais de 9 mil mortes, mostrando que o pico da doença, tão anunciado, começa a se aproximar e a preocupar todos. Isso exige gastar mais recursos da União, dos estados e dos municípios. A prefeita Gracinha tem feito ações lá em Araçás, o prefeito aqui, Joaquim, também tem feito ações aqui no município. E aí o que eu queria perguntar, qual será, mais uma vez, mantida essa decisão absurda da Petrobras de parar os campos de produção, que zeraria os royalties, que aqui em Alagoinhas, eu acho que quase todo deve ser utilizado para pagar o lixo, né? Em Araçás deve ter outra destinação, lixo, além de alguma outra coisa. Perda de ISS, perda da atividade econômica. Que impacto, Gracinha e Joaquim, trará isso para o orçamento em um momento em que vocês têm uma redução já de outras fontes impactadas por conta da própria pandemia e por conta da própria crise econômica? Pode falar, prefeito. Então, eu vou falar. Radiovaldo, os impactos são enormes. Fala, Gracinha. Os impactos serão muito grandes, porque nós temos aqui aproximadamente de 15% a 20% do orçamento do município que são de royalties. Então, a gente fica, se perdermos esse royalties, vai ser muito difícil para o município, porque nós vimos contando com esse recurso, né, todos os anos, e se realmente zerar, fica muito difícil para o município de Araçás manter a folha de pessoal que nós temos, manter as obrigações que nós temos, os contratos que nós temos. É tudo muito difícil para nós, entendeu? Rezamos e torcemos para que isso realmente não venha acontecer, mas está difícil. E nós temos um orçamento para 2020 e que eu só tenho hoje 5% de crédito suplementar, né? Os vereadores só aprovaram 5%. Ver agora a crise dessa pandemia, para poder mexer no orçamento, eu decretei estado de calamidade pública, encaminhei para o governo do estado, para a Assembleia Legislativa, os deputados, né, aprovaram, e hoje, graças a Deus, eu tenho no município um decreto que me protege, que me assegura a fazer alguma ação em prol da saúde do município.
nós não tínhamos também nesse orçamento de 2020 os elementos para combate, para o enfrentamento ao coronavírus. Eu mandei para a Câmara um projeto de lei, essa semana foi aprovado, estou aguardando receber para poder publicar. Então, são muitos aspectos que envolvem recurso público, né? Araçás sempre contou com o recurso, né, da Petrobras, os impostos, e aí nós temos que pensar muito como será a partir de 2021, né? Porque até 2020 já vem sendo difícil, né? E se vier zerar esses recursos de ICMS, diminuir ICMS, diminuir royalties, diminuir ISS, vai ser muito difícil para o município de Araçás, como tantos outros na Bahia, né, que contam com essa receita. Joaquim, pode ficar à vontade. Assim como o Jairo falou também da promoção social em todas as regiões onde passa o petróleo, nós somos muito cobrados, inclusive, Jairo, quando você falou desde 2016, nós assumimos em 2017 e já sentimos a dificuldade, inclusive, para a manutenção das vias para aquele asfalto ali de Buracica, que leva para todas aquelas comunidades. A prefeitura teve que ir fazendo, com recurso próprio, operação tapa-buraco, roçagem de estrada, limpeza daquela área. Nós estamos construindo uma unidade de saúde na comunidade de Pindoval, e era com o royalty, estava já previsto no orçamento, e com esse royalty, que além de fazer toda a limpeza da cidade de Alagoinhas, Radioval, ainda ia fazer também o custeio. E às vezes a gente pensa que quando se constrói uma unidade de saúde, o mais caro não é a construção, os equipamentos. Na verdade, o mais caro é a manutenção, são os médicos, enfermeiras, técnicos que vão trabalhar nesses locais. Então, estava já também com o royalty da Petrobras para ser usado ali na unidade de saúde. Nós estamos para concluir no Pindoval, que é a região ali de Buracica. Então, o impacto é muito forte, além de ter toda essa cadeia sucessória de problemas com Então, é um presente de grego que o Nordeste do Brasil recebe, toda uma região produtora recebe, já com esse clima de caos financeiro por causa do coronavírus, ainda ter que assimilar e absorver esse déficit que vai ter de ICMS, de royalty, e das prestadoras que pagam também ISS. Então, acredito que a Alagoinhas será uma das mais afetadas, caso não consigamos reverter essa situação. Então, é importante muita mobilização de todos os participantes do sindicato, de vocês, Sindicato do Petróleo, e também nós, prefeitos, que temos que, no dia a dia, estar cuidando dessas comunidades. É muito importante a mobilização com os políticos, e, se não me engano, já está também correndo uma assinatura de nós prefeitos para o governador também intervir nessa situação. Ok. O senhor falou do governador, é até bom que a gente lembra aqui que teve uma reunião agora com o presidente da CUT Nacional, Sérgio Nobre, presidente da CUT Bahia, Leninha Firmo, onde foi colocado à mesa essa situação da Petrobras. E o governador teve a oportunidade de se pronunciar perante a eles, que estava muito preocupado com as medidas que o governo federal tem tomado através da Petrobras aqui no estado da Bahia, com a saída de todo o processo produtivo aqui dos campos de petróleo, mas que também estava preocupado, e hoje mais preocupado, e para estar, de fato, com a questão da pandemia do coronavírus, tentando criar todos os meios para minimizar os impactos e que cada vez mais
a gente consiga ter um número menor de pessoas contaminadas e queira Deus que a gente não consiga controlar e que o mínimo de pessoas venham a óbito. Mas nós temos também a clareza, apesar de ter todo o apoio a essas medidas do governo estadual e dos municípios nesse combate a essa horrível pandemia, mas temos também que preparar e pensar também no pós-pandemia. O pós-pandemia é a retomada. Vamos buscar como ficaremos do ponto de vista de criação de oportunidades no pós-pandemia. E isso, eu creio que deve ser debatido e deve ter também um grau de importância nesse momento. E aí eu penso que talvez já foi provocado, inclusive, o nosso governador, que é líder do Consórcio do Nordeste, mas que a gente pudesse, não sei, pressionar mais, conversar mais, trazer e apontar que esses problemas são tão ferozes quanto, claro, cada um na sua... do que se a gente precisa cuidar. Então, o governo federal não pode, não deve, e aí o papel que eu quero chegar é que o governador do estado deve ir buscar uma interlocução do governo federal de que não pode, não é possível que uma empresa como a Petrobras, que ao longo de 50 anos esteve presente no estado, nas cidades que ela atua, e de repente, de forma abrupta, sem nenhuma justificativa técnica, romper onde os prejuízos que serão causados e o rastro de dificuldade que serão deixados são imensuráveis, que a gente precisa usar as instituições para fazer esse questionamento. E aí eu pergunto, será que as procuradorias dos municípios já fizeram alguma avaliação nesse sentido? Porque o sindicato, quando busca o nosso jurídico, nós, inclusive, temos um escritório contratado só para discutir privatizações, a gente enfrentar e contra-argumentar a Petrobras nesse processo de privatização. Nós pegamos muito a questão da soberania, a questão do papel da Petrobras na região, mas também a gente poderia usar aí a parte, eu entendo que deve ser os municípios, de também argumentar esse passivo, essa situação de usar quanto interessou e agora que não interessa, e frise, não porque não dá lucro, porque é uma estratégia que essa atual gestão adotou que vai trazer o prejuízo para essas cidades. Porque se eu coloco um outro gestor e ele adota uma outra estratégia, a viabilidade dos campos de petróleo no estado da Bahia são inteiras. Então, tendo esses argumentos de que há uma viabilidade econômica e, por conta de uma decisão que não observa o todo, né? A história, o papel, não poderia servir de argumento para que as procuradorias dos municípios não questionassem a Petrobras, a União, o governo federal dessas medidas. Aí, mais uma vez, né, pergunta para os prefeitos, tanto para o prefeito Joaquim Neto, como para a prefeita Maria das Graças de Araçás. Vou deixar a Graça. Alô? Oi, Gracinha. Oi. Nós não conversamos ainda com o Ministério Público aqui da nossa comarca. Nós estamos fazendo videoconferência com os prefeitos, com os deputados aqui da região, e nós já fizemos, por sinal, uma carta ao nosso governador, ao nosso senador Jacques Wagner, para nos apoiar nessa luta, né? Nós precisamos do apoio de todos. É muito importante. Agora, essa ideia de procurar o Ministério Público também é muito importante. Nós não tínhamos pensado nessa possibilidade, que podemos, a partir de agora, reunir os outros prefeitos e marcarmos uma audiência com o Ministério Público e buscar esse apoio. Também concordo, Gracinha. Nós temos que fazer, dar mais esse apoio jurídico é importante. Não tínhamos pensado dessa forma. O documento que sairia era, inclusive, com a participação também
do deputado federal Joséildo Ramos, do deputado federal Bacelar, do deputado estadual Alex Lima, saiu um documento conjunto, mas cada cidade, inclusive, nós podemos procurar o nosso jurídico de cada cidade para também procurar o Ministério Público para fazermos essas ações. Pois é, prefeito e prefeita, muita gente aqui já acompanhando, viu? Segundo o pessoal da assessoria, já a live aí está, como se usa o termo usual, na internet bombando. Muita gente aí acompanhando, gente da categoria petroleira, gente também aqui da cidade de Alagoinhas, pessoas de Araçais, Gracinha, estão aqui acompanhando de toda a região. Que bom que as pessoas estão interessadas, né, nesse momento crítico. A gente está muito assustado com esses números do coronavírus. O coronavírus esse, Jairo, que já chegou, infelizmente, às áreas da Petrobras, 2 casos em Araçais, 2 casos em Itaquipe, 1 caso em Candeias, só aqui para falar da nossa região, além da refinaria Landulfo Alves. Ou seja, já tivemos, inclusive, uma morte, lamentavelmente, de um trabalhador da Halliburton, apesar de ser do Rio de Janeiro, mas morreu aqui na Bahia, quando veio para cá trabalhar, lá no Hospital Joaquim Lauro de Freitas. Infelizmente, ele não resistiu, uma pessoa até nova, 35 anos. E tudo isso, né, vejam só quantas coisas. O pânico do coronavírus, a possibilidade de desemprego, a possibilidade de fechamento de atividades, a possibilidade de diminuição da atividade comercial na nossa região, o orçamento dos municípios impactados, só notícia boa, né? Quando se soma isso, deixa realmente a cabeça das pessoas assim em pânico, diante de tanta coisa que está aí acontecendo. Naturalmente, nesse momento, é preciso muito pulso do gestor, né, para que os gestores garantam que as coisas possam caminhar da melhor forma possível, né, que dê alguma tranquilidade. E aí, Jair, eu queria aproveitar, até porque um companheiro aqui me perguntou pelo WhatsApp, pode ser também Joaquim, tanto Joaquim quanto Gracinha, em relação a essa questão do coronavírus nas atividades das empresas. E aqui, Joaquim, no seu caso, Alagoinhas, que é a sua competência, que é Buracica, e no caso lá de Araçais, o campo de Araçais. Nós temos muitos trabalhadores nessas áreas. O sindicato, nós temos cobrado sistematicamente a redução de trabalhadores nas áreas, as medidas protetivas. Se a prefeitura pode fazer alguma ação na perspectiva de fiscalizar, de verificar essas condições de trabalho, essas condições de uma possível contaminação lá nas respectivas áreas da Petrobras em cada uma das cidades. Joaquim, nós tivemos um problema com a prefeita Gracinha, talvez um problema técnico. Vamos ver se a gente consegue resolver. Enquanto isso, Joaquim, fica à vontade aí para responder. Então, eu vou falando. O problema Radiovaldo. Você sabe, nós inauguramos aqui uma UPA, que, na verdade, vai servir nesses tempos de pandemia como centro de atendimento a pacientes de coronavírus. O que nós podemos fazer, vocês podem encaminhar, inclusive, para a Secretaria de Saúde do município, a testagem. Essa doença veio de forma inesperada, de surpresa, e no início nós não tínhamos nem EPIs para estar combatendo, para colocar os técnicos de saúde, colocar as pessoas que iam para a frente de trabalho, frente de serviço, para o front. Não tínhamos EPIs, agora já, com o tempo, já está fabricando mais, as máscaras, os EPIs, até para os coveiros aqui dos cemitérios, não tínhamos EPIs, agora já temos, e fizemos uma vacinação naqueles grupos de riscos, idosos, trabalhadores da segurança e trabalhadores da saúde. Quando fomos encomendados para algumas situações diferentes, como essa que você está falando nos campos de petróleo e gás, nós podemos também fazer essas intervenções, inclusive fazendo a testagem. Hoje, com a evolução, foram só esses 2 meses, nós tivemos um tempo muito pequeno, curto, mas o mais importante é se há alguma atividade como essa que você está falando. E já existem os devidos cuidados, mas ainda podemos fazer mais.
fazer a testagem, se, como, por exemplo, tinham casos em Itaquipe ou em Araçás, onde tivemos 2 casos, é testar toda a população daquela região, principalmente no local de trabalho. É assim que nós estamos fazendo o cerceamento, nós estamos fazendo o monitoramento e o rastreamento das pessoas incluídas. Então, é muito importante, nesse momento, a testagem. Ok, parece, prefeito, que nós tivemos mais um problema técnico. Acontece, né? Tecnologia ainda, porque, só para explicar às pessoas, inclusive queria fazer uma explicação adicional, porque como são várias páginas, Joaquim, e tem pessoas que talvez não lhe conhecessem, de Salvador, de outras cidades, já que tem a página do Sindipetro e tal. Joaquim é prefeito da cidade, além de prefeito, é médico. E tem buscado aí se especializar até profissionalmente com essa questão do coronavírus, né? Então, tem até propriedade adicional, digamos assim, para falar sobre essa questão dessa pandemia que tem tanto assustado as pessoas. E também uma explicação técnica, muita gente ainda, Joaquim, essa coisa das lives realmente cresceu muito agora no período da pandemia, né? As pessoas estão em casa e muita gente está fazendo lives, seja políticos, sejam sindicatos, entidades, pessoas também comuns estão fazendo live. É uma coisa boa, porque é uma forma, inclusive, de trocar experiências, passar informações. E essas lives, elas são feitas nas localidades. Eu e Joaquim estamos em Alagoinhas, eu estou em casa, Joaquim está na prefeitura, a prefeita está em Araçás, o companheiro Jairo está em Salvador, na casa dele, e a gente faz uma transmissão conjunta através do Facebook, está sendo transmitido em 3 páginas simultaneamente, na minha página, Rádio Ovaldo Costa, na página do companheiro David Bacelar e na página também do Sindipetro Bahia. E às vezes acontece por problemas, principalmente, Joaquim, de internet, uma determinada conexão dessa cai, né? Como pode ter ocorrido com a prefeita de Araçás e também com o companheiro Jairo Batista. Então, só justificando aí para quem está acompanhando, Jairo parece que voltou. Sim. Já está tentando aqui voltar, mas, enfim, só para explicar, enquanto as pessoas entenderem, enquanto isso nós vamos tocando aqui, Joaquim, enquanto a gente restabelece a conexão com a prefeita. Jairo voltou. Pronto, já estava fazendo aqui uma explicação, porque deu uma queda, às vezes acontece isso, é o problema da internet, é uma conexão, mas, enfim, a internet brasileira ainda não é das mais confiáveis, né? O Jairo, então, está passando maus bocados, porque não é a primeira vez, é um problema da internet mesmo. Ele já tentou corrigir, já tentou ajustar, mas ainda volta e meia está acontecendo essa situação. E aí, prefeito, perdemos a prefeita, Jairo, caiu também a conexão, estamos vendo aí se a gente restabelece. Eu queria aproveitar, Jairo, e o prefeito já se colocou a Secretaria de Saúde do município para a gente, inclusive, levar demandas, principalmente da comunidade aqui da área de Buracica, certo? E aí, prefeito, eu queria tirar uma dúvida, que hoje, Jairo, nós tivemos um caso novo em Itaquipe, de uma trabalhadora de uma empresa prestadora de serviço da MKS. Ela não é moradora de Alagoinhas, ela mora na cidade de São Sebastião do Passé, e lá tem muitos trabalhadores de Alagoinhas. Hoje foi um pânico lá em Itaquipe, que é a maior área de concentração de pessoas da Petrobras, por conta disso. E aí eu queria saber se, por exemplo, precisar fazer teste de coronavírus de algumas pessoas que possam ter contato com pessoas que já comprovou, inclusive, a contaminação. Isso é possível encaminhar, por exemplo, para a Secretaria de Alagoinhas, para a Prefeitura de Alagoinhas. Alagoinhas só está testando as pessoas de Alagoinhas. Tem alguma facilidade nesse procedimento de teste para dar, inclusive, uma segurança às pessoas que estão trabalhando? Como é que funciona essa questão do teste em relação ao coronavírus? Olha, Rádio, nós sabemos que o coronavírus, o paciente que se contagiou, ele pode transmitir rapidamente até para 3 pessoas, por gotículas que vão entrar em contato com a fossa nasal, boca, olhos. E o uso da máscara, inclusive eu vou mostrar minha máscara aqui, eu não estou usando máscara. Radiola, porque deve estar em casa, o Jairo também em casa.
eu estou no gabinete, as pessoas estão afastadas, mas o uso da máscara é a mais recente parede que nós temos para controlar o vírus. E caso uma pessoa seja contaminada, temos que traçar rapidamente, através da vigilância epidemiológica, o perfil epidemiológico com quem essas pessoas tiveram contato. São os contactantes. De uma pessoa, por exemplo, na área onde trabalha, se ela teve com os colegas trabalhadores, todos esses têm que imediatamente comunicar à vigilância e entrar em quarentena. No passado, há 2 meses atrás, não tínhamos ainda os testes. Os testes que estão chegando aqui em Alagoinhas, chegaram alguns através do Núcleo Regional de Saúde, outros chegaram para nós compramos através da Secretaria Municipal de Saúde. Aí nós fazemos a testagem geral. É o perfeito se fazer dessa maneira. Mas quando não temos condições, é monitorar, deixar rastreado todas as pessoas, todos os contactantes, durante 15 dias. Porque o vírus ele vai passar praticamente por todos nós. Praticamente ninguém vai passar incólume do vírus. Mas o importante é se sintomas de tosse produtiva, principalmente os cientistas já estão dizendo que o primeiro sintoma é a falta de paladar e de olfato. É o gosto e o cheiro. Então, são esses 2 primeiros sintomas que as pessoas devem logo se adiantar, porque também sabemos que nos 2 primeiros dias, o ciclo do vírus gira em torno de 15 dias. Os 2 primeiros dias é a hora de atacar a doença. Já se fala aí o uso da hidroxicloroquina, de alguns antibióticos, como a azitromicina, de alguns amebianos, antiamebianos, mas não é ainda categoricamente temos essa conclusão que trata-se a doença. Então, imediatamente nesses 2 dias é um afastamento social mesmo, inclusive da própria família. Eu sei que há algumas dificuldades sociais, você bem sabe, Radiovaldo, algumas pessoas têm uma casa muito pequena, 8 pessoas dentro de casa. Então, nós estamos, inclusive, com um programa da Secretaria de Assistência Social, que nós estamos vendo até um hotel para aquelas pessoas que não têm condições, inclusive trabalhadores, inclusive pessoas da saúde, que se contaminarem, nós estamos providenciando um hotel para que elas fiquem separadas dos seus, aqueles que correm mais o risco, os da zona de risco, como idosos, diabéticos, hipertensos, e tem outras comorbidades que fazem uso de corticosteroides, que são asmáticos, ou que tenham sido tratados no ramo da oncologia, feito quimioterapia ou radioterapia. Então, a mais nova, eu ouvi há poucos instantes, enquanto esperava entrar aqui nessa live, o governador Rui Costa anunciando também que o Estado da Bahia vai fazer e vai dar uma contribuição de R$500 para o isolamento dessas pessoas. Jaro, volta ativo. É isso. Eu vou aproveitar trazer até um dado mais científico, produzido pelo INEP, que é muito importante a gente saber para a gente situar a dimensão, trazendo mais o debate, falando da questão das medidas, né, do impacto, né, direto e indireto que essas medidas vão ter, né, nas cidades e no próprio estado da Bahia. Aí tem um dado aqui que é realmente para a gente ver a dimensão. O INEP calcula que, direto e indiretamente, em relação aos royalties, a participação especiais e a renda petroleira, tem um montante de 170 milhões por ano para o Estado da Bahia. 170 milhões por ano. E 200 milhões aos 13 municípios produtores, no caso de arrecadação somente. Se a gente botar empregos, o que esse trabalhador gasta quando ele está empregado, e várias outras variáveis que partem do negócio, da indústria petróleo, a gente vai perceber que a coisa é bem maior. Então,
E aí, voltando e fazendo esse link com esse momento que nós estamos passando, momento de pandemia, um momento onde a população, até para ficar em casa, precisa ter tranquilidade, ela precisa ter o que comer, precisa ter os meios de subsistência, ela precisa saber que não vai ser desempregada por conta desse momento difícil que nós sabemos, e que aí se faz necessário cada vez mais a participação do governo federal, do Estado, para que a gente consiga fomentar esse momento de dificuldade, ao mesmo tempo que a gente precisa administrar esse momento de dificuldade, ao mesmo tempo que a gente fomente a possibilidade desses trabalhadores e dessas trabalhadoras terem seus empregos e retomem a economia. Então, com essas medidas que estão sendo tomadas, isso fica muito difícil, porque o que está no horizonte, se essas medidas forem de fato efetivadas, é quando nós começarmos a superar a pandemia do coronavírus, nós vamos encarar um Estado pobre, com menos arrecadação, municípios desprovidos inclusive, de fazer planejamento futuro, porque são recursos que viriam se não fossem tomadas essas medidas. Então, realmente algo que é assustador e que a gente precisa fazer todas as denúncias que forem necessárias. Nós estamos fazendo reuniões com os prefeitos das cidades, com os deputados estaduais e federais. Estamos fazendo de tudo para poder fazer com que esse governo federal, a Petrobras, reverta e volte atrás. Mas o que realmente fica muito, muito difícil é a gente entender como um governo que foi eleito, ele, embora tenha dito que não ia fazer, mas que não há outra justificativa, não há outro motivo senão represália. Não tem como a gente não dizer que há uma represália clara por parte do governo federal com os estados nordestinos. E, infelizmente, isso é muito ruim, a gente tem um presidente que pense desse jeito e que cause sofrimento a uma parcela muito grande da população brasileira. E eu estou falando sofrimento direto, que aqui eu estou falando do Nordeste. Mas qualquer outro cidadão que tiver o mínimo de consciência também vai sofrer ao ver distinções e medidas tomadas sem o cunho republicano, sem o cunho de fazer com que as medidas boas sejam para todos, como nós, infelizmente, não conseguimos ver por esse governo. Então, nós temos um papel, os sindicatos, prefeitos, vereadores, prefeitas, vereadoras, fazer esse combate, que eu acho que é muito importante. E a Petrobras hoje já tem um número de contaminados que, segundo dados, é maior do que o número de contaminados do que o estado de Rio Grande do Norte. Se eu não estiver enganado, Adiola, por favor, você me corrija. Então, é muito preocupante a forma que a Petrobras hoje tem tratado, inclusive, a sua força de trabalho, sendo petroleiros próprios como os petroleiros do setor privado. Então, a gente precisa fazer as ações no sentido de transformar e mudar esse pensamento e encarar a Petrobras como uma empresa que tem que, sim, pensar no povo, tem que estar próxima do povo e que, nesse momento de dificuldade, ela, que foi uma empresa que lucrou no ano passado 40 bilhões de reais, ela está agora reduzindo o salário de trabalhadores, está demitindo diversos trabalhadores, rescindindo diversos contratos. Isso é inadmissível. É algo que realmente a gente poderia estar com outro patamar se a empresa estivesse sendo gerida com uma visão social, com uma visão de soberania, de investimento. Então, muitas vezes, o prejuízo que a gestão atual aponta é muito do equívoco que a própria gestão tomou ao sair do modelo de gestão verticalizado, que é um modelo que a empresa vai do poço, pegar lá o petróleo e transforma em energia. Então, era um modelo que era anterior, um modelo que estava dando muito certo,
A empresa alçou um patamar muito relevante no mundo e é o que a gente tem aqui a falar e contar com todos e todas para fazer essa defesa do Brasil, da Bahia e dos empregos. É isso que a gente tem aqui a colocar e os números que a gente, cada vez que vai buscar, são muito ruins por conta dessas medidas que a Petrobras tem tomado e que nós vamos combater, mas eu acredito que vamos exigir e que a Petrobras não vai conseguir levar a termo tudo isso que ela está tentando fazer aqui em Salvador. Jairo, Joaquim, a prefeita voltou, teve um problema técnico, né? A prefeita Gracinha, acontece, prefeita, com todo mundo, já aconteceu a mesma coisa também, infelizmente faz parte do processo. Só para você ter ideia, Jairo, prefeito, prefeita, só na página do Sindipetro, mais de 200 comentários na página que as pessoas vão escrevendo, comentando, muita gente da base de Araçás parabenizando o prefeito, a prefeita, o Sindipetro pela atuação, Jairo, pelo comprometimento, certo? Ou seja, realmente muita gente assistindo. Das lives que nós fizemos, já fizemos várias. Essa, indiscutivelmente, Jairo, foi a live que teve maior participação e, digamos, audiência, né? Então, bom saber disso, que as pessoas estão interessadas no tema, interessadas no assunto, querendo saber do que vai acontecer com a Petrobras no Estado, dessa empresa tão importante e tão identificada com cidades como Alagoinhas, como Catu, como Araçás. São 13 cidades produtoras de petróleo no Estado, certo? 13 cidades que poderão ser duramente impactadas por conta dessa medida absurda da Petrobras. E aí, prefeito e prefeita, a partir da fala do nosso companheiro Jairo, nós do sindicato temos incansavelmente tentado dialogar com a Petrobras. E hoje, eu sempre digo que a direção da Petrobras é reflexo do atual governo federal. É uma direção que não dialoga, não conversa, não dialoga com ninguém, não é só com o sindicato, não. Não dialoga com o prefeito, não dialoga com o governo do Estado, não dialoga com as lideranças políticas do Estado e com as entidades como o próprio Sindipetro Bahia. Nós recebemos apenas uma carta, amanhã vai fazer um mês, dia 8 de abril, onde nessa carta seca, enviada para o Sindipetro Bahia e para os outros sindicatos, de que estaria a Petrobras iniciando essa hibernação desses campos de produção de petróleo. Essa hibernação vai acontecer, prefeito e prefeita, desde lá de São Mateus, no norte capixaba, até Fazenda Belém, lá no Ceará, sul do Ceará, já limite com o Rio Grande do Norte, passando por Sergipe, Alagoas e o estado do Rio Grande do Norte. Então, não será apenas as 13 cidades da Bahia que serão impactadas. Todas as cidades produtoras de petróleo e gás desses estados sofrerão duramente com essa medida absurda da direção da Petrobras. E aí, nós queríamos pedir, principalmente o prefeito já fez isso, a prefeita também, mas aproveitar aqui ao vivo, né, com as pessoas que estão nos acompanhando nessa live, realmente um empenho que já vem se empenhando dos prefeitos, né, de liderarem esse processo. Eu acho que o prefeito Joaquim e a prefeita Gracinha são lideranças importantes, duas cidades importantes. A gente não pode aceitar. Eu acho que Jairo falou uma coisa importante, Jairo, e ficar aqui até talvez como encaminhamento de que as procuradorias dos municípios possam estudar o assunto e ver como judicializar essa questão contra a Petrobras, de forma, inclusive, antecipada, evitando que a Petrobras pare os poços, impacte os orçamentos, impacte a vida das cidades. Eu acho que era bom, talvez, Joaquim, a gente tentar juntar o jurídico da Prefeitura de Alagoinhas com o jurídico de Araçás, com o jurídico de Catu, e pensar se é possível encontrar um encaminhamento jurídico na Justiça Federal para poder buscar na Justiça o impedimento dessa medida desastrosa que a Petrobras quer fazer com o nosso Estado e os demais estados também. Além, é claro, da articulação política que é fundamental. O prefeito Joaquim tem amizade muito próxima com a importante liderança da Bahia, que é o senador Otto Alencar, e conversamos, inclusive, no telefone. Reforçar, eu acho, prefeito, esse contato com o senador na perspectiva de abrir um canal de conversa com a Petrobras.
O que nós queremos nesse momento, porque o Sindipetro, nós petroleiros, temos conhecimento pleno da realidade da Petrobras na Bahia. Nós queremos a oportunidade de debater isso com a direção da empresa, porque a gente tem argumento suficiente para provar que essas unidades podem sim continuar produzindo, gerando empregos e ajudando os municípios, como ajudou ao longo desses 66 anos. A gente não pode aceitar passivamente que a Petrobras dê um adeus para a Bahia, estado onde ela nasceu. Então, acho que essa ação é importante, a participação de vocês. Eu acho que essa questão, Jairo, que você coloca do jurídico, além da nossa ação própria do Sindipetro, com o nosso jurídico que nós estamos tratando, mas os jurídicos da Prefeitura, de ver medidas judiciais, de garantir a manutenção desses postos, a manutenção dessa produção, para evitar a paralisação. E aí, como nós já estamos, Jairo, aqui há mais de 1 hora, e agradecer a gente, várias pessoas, não dá nem para citar, se for citar a gente vai esquecer alguém, né? Agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui, que perguntou, que fez comentários, mas colocar tanto para o prefeito quanto para a prefeita Gracinha, colocações que queiram observar sobre isso, sobre esse comentário de Jairo, sobre o nosso comentário, de um ajuste, de que possa fazer os encaminhamentos nesse momento agora de maio, porque a hibernação já começou. Dia 23 agora de maio, prefeito, principalmente Joaquim. Não, Joaquim e Gracinha. Gracinha, 3 sondas que estão agora em Araçás, 3 sondas, dia 23 vão parar. Você vai perder o ISS, 3 sondas e uma queda gradual da produção por conta de 3 sondas que estão nesse momento no campo de Araçás. E aqui, Joaquim, a Braceb vai parar 4 sondas, certo? E vai perder bastante também o impacto. Então, são medidas que já estão acontecendo. A hibernação começa em Dom João, em São Francisco do Conde, passa por Candeias, vem para Pujuca e depois desembarca em Catu na primeira onda. Nós acreditamos, se nada barrar esse absurdo da Petrobras, isso vai continuar ao longo do ano e chegará em Buracica, na cidade de Araçás e aqui na região norte, de Entre Rios, Esplanada e Cardeal. Então, passa aí para o prefeito, para a prefeita, para que possam comentar essa situação e esses encaminhamentos e fiquem à vontade, naturalmente, para outras colocações que desejem fazer. Eu fiquei um pouco fora do ar, mas por problemas técnicos, realmente, Radiovaldo, uma boa ideia, né, nós buscarmos o apoio do nosso jurídico para entrarmos com algumas ações, porque senão vai realmente parar Araçás e outros municípios. Hibernar, na linguagem popular, é realmente fechamento dos postos. Isso nós não podemos permitir que venha acontecer, né, com nossos municípios, com a nossa Bahia e com o nosso Nordeste. Estamos aqui para agradecer a todos que participaram dessa live, né, vocês, Radiovaldo, meu colega Joaquim Neto, Jário Brito, ou Batista, e todos que participaram, que assistiram, nosso muito obrigado, e vamos sim lutar para que realmente o nosso município não venha a perder os seus empregos, né, das pessoas aqui de Araçás, e também não venha perder receita, não venha perder renda. Nós temos que, sim, Joaquim, que entrarmos com ações urgentes, né, para realmente tentar barrar essa ação da Petrobras. Nosso abraço a todos. Joaquim, com a palavra. É lamentável que essa promessa da Petrobras, e além disso, Gracinha, além de perder receita, empregos e renda na cidade, nós também vamos perder o protagonismo que todos esses municípios, nós temos esse protagonismo, isso é produtor de petróleo e gás. Então, isso vai, inclusive, diminuir a nossa influência em toda uma região. Além disso, eu acho que agradecer ao pessoal da Sindipetro, Jairo, coordenador, a Radiovaldo, e a Radiovaldo também falou uma coisa interessante. Já que vai do Espírito Santo até o Ceará, nós temos que fazer uma articulação com o consórcio de governadores do Nordeste, e talvez aí engrosse mais o caldo, seja mais robusto essa mobilização, para que cheguemos à Petrobras com mais força, com mais pressão
em cima de estados brasileiros importantes em todo o Nordeste brasileiro. Então, fica aí o nosso agradecimento por mais essa iniciativa, essa live, agradecer a todas as pessoas que nos assistiram e convidar a todo o povo da região, não só os políticos, não só os gestores, não só os sindicatos, mas também a todo o povo da região a essa mobilização, a esse grito de lamentação para com a Petrobras. Boa noite a todos vocês, estamos à toda disposição. Jairo, quer fazer uma palavra final aí? Fica à vontade, Jairo. Dá um agradecimento também. De fato, mais uma vez, dizer que nós temos clareza de nosso lado e hoje, mais do que nunca, se faz necessário a gente, primeiro, diante do quadro político nacional que nós estamos vivenciando, defender a democracia, os ditames da democracia, a Constituição Federal de 88, a partir dentro desse marco democrático, fazer as disputas salutar, mais do que tudo, hoje, garantir empregos, direitos e, nesse momento de pandemia, garantir que as pessoas fiquem vivas e que os governos estaduais, municipais, têm se empenhado, diferente do governo federal, e eu posso até tributar que muitas dessas mortes que estão ocorrendo é por conta da falta de medidas efetivas que o governo federal tem deixado de tomar. E, nesse sentido, o sindicato sempre primou pela luta dos trabalhadores. Temos o nosso papel institucional de defender a categoria petroleira, mas, além disso, sempre fizemos o debate da importância da Petrobras como indutora do desenvolvimento econômico e social. E, nesse sentido, todos os temas onde trate de povo, de soberania, de direitos, o sindicato se vê na obrigação de fazer o debate. E, por conta disso, estamos aqui também para fazer a defesa do desenvolvimento das regiões do Estado da Bahia e por não aceitar medidas discriminatórias que, no nosso ver, está claro que essas são discriminatórias contra o Estado da Bahia, contra o Nordeste. E aí, mais uma vez, agradeço o empenho dos prefeitos, né, nessa luta pela manutenção da Petrobras no Estado da Bahia e que eu tenho clareza que nós vamos conseguir. E, rapidamente, uma história de 30 segundos, que para mim foi algo definidor quando eu entrei na Petrobras, do meu papel, que aquela empresa não era só o local que eu tinha que ganhar o dinheiro para sustentar a mim e a minha família, foi quando eu vi que os colegas mais antigos, da época, tinha mais tempo da época de Radiovaldo, a gente estava fazendo uma inspeção, circulando pelos campos de petróleo, e em 2004, quando eu entrei, tinha muitos campos ainda tamponados. Quer dizer, que com a eleição do governo Lula em 2003, começou a haver o reinvestimento naquelas regiões. E os companheiros diziam, Jairo, aqui já tem 15 anos que não se faz concurso, já tem 15 anos que a gente não tem vida aqui, não há vida. Então, várias unidades da Petrobras era só ferro velho, galpões sem telhas, e isso foi mudando a partir de 2003, 2004, chegou no ápice de 2010, 2011, chegou, infelizmente, em 2016, a gente teve essa mudança brusca, e hoje, com a mesma indignação que eu tive naquele momento do governo anterior, na década de 90, que permitiu a Petrobras chegar naquela situação, hoje eu tenho essa indignação com o governo atual, que quer não só destruir a Petrobras, mas ferir o povo brasileiro e, sem nenhum pudor, entregar o que é nosso para os interesses internacionais. Então, fica aqui e nós seremos mais do que um trabalhador petroleiro, mas também um soldado na defesa da Petrobras, da soberania, dos direitos e do desenvolvimento de nossas regiões. Obrigado. Olha, Jairo, teve um companheiro aqui que mandou um WhatsApp perguntando por que a gente usa sempre nessas lives essa farda. Essa, Joaquim, é uma farda da Petrobras até relativamente nova.
Eu, quando entrei na Petrobras, a farda era outra. Era uma farda cinza, o símbolo também era outro, certo? Depois a Petrobras mudou, já pegou essa farda mais nova e até gerou, na época, uma crise entre essa mudança da farda velha com a farda nova, porque a turma mais antiga não aceitava muito essa farda mais nova. Mas, enfim, a gente tem muito orgulho de vestir essa farda, sabe? Porque vestir essa farda é uma responsabilidade muito grande. É como o Jairo colocou, não é apenas um emprego, certo? É muito mais do que isso. Tenho certeza que quando você veste, Joaquim, também a sua farda de médico, e também a de prefeito é uma responsabilidade, mas a de médico é uma responsabilidade muito maior, né? Porque lida com a vida das pessoas, você está ali tratando a vida das pessoas, e, no nosso caso, a gente está lidando com um patrimônio de 220 milhões de pessoas, certo? A Petrobras é um patrimônio público de toda a população. Se houve erros no passado recente, no passado distante, desde que eu entrei na Petrobras, sempre teve erros na empresa, certo? Nunca encontrei nenhum momento para não acontecer situações. Agora, uma coisa nunca deixou de acontecer. Os trabalhadores da Petrobras sempre defenderam essa empresa, não para eles apenas. É claro que a gente trabalha nela, mas a gente sempre defendeu para a sociedade, para o povo. Então, por isso que a gente tem orgulho de vestir essa farda. É quase que uma farda nossa do dia a dia, porque ela representa nosso desejo e vontade de continuar fazendo com que essa empresa atenda aos interesses da sociedade brasileira, do povo brasileiro, a soberania. E, Jairo, a gente tem que providenciar uma farda dessa para Joaquim e para Gracinha. Para fazer, para entregar a eles, para eles também terem orgulho de vestir essa farda, mesmo sem trabalhar na Petrobras, mas porque também eles têm que ter orgulho de defender essa empresa que é do povo do brasileiro, que é do nosso povo, da nossa gente, da nossa reunião. Gracinha, vou levar a sua, viu? Vou pegar uma farda, você me dá depois seu tamanho, a de Joaquim também, vou bater uma foto e publicar na rede social. Eu defendo a Petrobras de verdade, eu sei que você defende. Só temos a agradecer. Valeu, prefeito, valeu, Gracinha, valeu, galera, um abraço e até a próxima. Um abraço a todos. Abraço.